1 Samuel, capítulo 16, diz assim, verso 1: Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita que vem de Belém, mora em Belém, nasceu em Belém, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu, pois Saul saberá e me matará? Então disse o Senhor: toma contigo um novilho, e disse: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e unge-me-ás quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera. O Senhor veio a Belém. Saiu-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Agora presta atenção nos versos 6 e 7. Sucedeu que, entrando eles, os filhos de Jessé, se apresentaram diante de Samuel. Viu Samuel a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido, ou certamente é este Eliabe que o Senhor ungirá como rei. Verso 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos, vamos fazer mais uma oração. Querido Deus, diante de Ti nos colocamos mais uma noite, diante de Ti, do Seu trono, carentes da Sua misericórdia, carentes do Seu amor, carente de mais do que palavras, retórica, palestras, mas demonstração da graça, do poder, do Espírito Santo. Ainda que nós sejamos tão imerecedores, pecadores, ó Senhor, invade esse salão com Sua graça, que ela seja palpável, perceptível, densa, intensa, atuante, vibrante entre nós. A despeito de mim, a despeito de nós, opera, para que Teu reino avance, para que o Senhor receba a glória para Si, e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus, amém. Presta atenção aqui, na mensagem que nós vamos ver essa noite. Há muito tempo eu queria pregar esse tema que eu vou pregar. Infelizmente eu não o pregarei na melhor das minhas condições, porque foi muito rápido a minha ida e volta para São Paulo, e eu tive que preparar às pressas, mas eu repetirei essa mensagem um dia, porque ela é muito, muito importante. Aliás, ela envolve o cerne da nossa fé, o âmago da nossa fé, e o tema da minha mensagem é foro íntimo. Foro íntimo. O que é foro íntimo? A palavra foro, ela vem do direito, ela vem de julgamento, sentença, avaliação. Os tribunais terrenos, eles fazem julgamentos ao nosso respeito, ok? Eles julgam com base em nossas ações, nossos atos. Se nós violamos a lei ou não, esses tribunais têm a capacidade de fazer o julgamento. Entretanto,
eles não têm competência para julgar foro íntimo. Ou seja, eles julgam ações, mas eles não conseguem julgar algo subjetivo. Eles não podem julgar pensamentos. Eles não podem julgar intenções. Eles não podem julgar consciência. Porque os tribunais não conseguem penetrar na nossa mente. Eles não são oniscientes. Eles não sabem o que nós pensamos. Eles não sabem das nossas intenções. Então o tribunal da terra julga com base em ações. Agora, tem um que tem competência para julgar foro íntimo. Tem um tribunal que pode julgar foro íntimo. Deus, o justo juiz, que sonda os corações, ele pode julgar foro íntimo. Jeremias 17:10 diz assim: eu, o Senhor, sondo o coração e provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o seu proceder. Eu, Deus, vejo os pensamentos, sondo, esquadrinho, perscruto, entro, vejo, avalio, testemunho os pensamentos, o coração. Então, Deus tem competência para julgar foro íntimo. O tribunal do céu tem competência para julgar foro íntimo. Aliás, essa é a principal forma do julgamento de Deus. Por isso que eu quero muito que você preste atenção. Enquanto que nós ficamos preocupados demais com o exterior, com o que fazemos ou deixamos de fazer, com o que falamos ou deixamos de fazer, Deus fica preocupado, Deus se atenta exatamente para o contrário, para o interior. Ele não julga ações, ele julga motivações. Ele não julga posturas, ele julga pensamentos. Ele julga a intenção da ação. É muito mais que a ação. A ação, ou as ações, no máximo os homens podem julgar. Mas os homens não podem ver com que intenções procederam as ações. E Deus está mais interessado nas intenções das ações do que necessariamente só das ações. Jeremias 11:20 diz: mas o Senhor dos Exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, o mais íntimo do nosso ser, o cerne do nosso ser, é lá que ele vê. Enquanto a igreja fica preocupada com o que faz, não faz, com o que fala, que não fala, ao invés de estar preocupada com o estado do coração, as intenções. Deus julga pecados subjetivos, interiores. Portanto, nós nos conduzimos durante o dia a dia, ficamos muito preocupados, né? Estamos fazendo, alguns não me preocupam nem com o que estão fazendo, né? Essa que é a verdade. Mas a maioria se atenta para o que está fazendo, deixando de fazer, mas esquece de policiar o que realmente importa. Coração. Esquecem de pastorear aquele que Jeremias diz que é extremamente corrupto e enganoso, perverso. Coração. Pastorear, policiar, vigiar o coração. Porque veja só, nossas ações são o nosso testemunho para os homens. Nossas intenções é o nosso testemunho para Deus. Nossas ações são vistas pelos homens. Nossas intenções são vistas por Deus. Portanto, devemos sim querer ser aprovados pelos homens. Queremos sim dar bom testemunho diante e para os homens. Entretanto, o nosso testemunho não se limita só aos homens. Temos também que ser aprovados por Deus e dar bom testemunho diante de Deus. O que adianta eu ser aprovado pelo mundo inteiro
e ser reprovado por Deus? O que adiantam os elogios, os louvores dos homens e a reprovação de Deus? O que adianta estar bem com a terra e estar mal com o céu? Deveria ser essa a sua preocupação. Corações feridos, machucados, amargurados, ressentidos, rancorosos, invejosos, soberbos, irados, sensuais, gananciosos. Isso tudo muitas vezes não se manifesta em atos, obras. Nem por isso deixa de ser pecado. Aliás, tem uma proporção muito maior, porque são pecados de foro íntimo. Por exemplo, enquanto eu dei essa introdução, Deus esteve avaliando todo momento, enquanto você ouvia, seu coração. O que você pensou, não pensou, se já bloqueou, se já se defendeu, enquanto fervilhava. Ele não viu tua roupa, o jeito que você está sentado, tua idade, tua cor dos cabelos, mas está avaliando e sondando todo o íntimo e a quantidade de desdobramentos que a mente e o coração vai tendo. É assim que ele julga. Provérbios 21:2. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas, conjunção adversativa, Deus sonda os corações. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Feita uma avaliação, um julgamento superficial, ele está provado. Mas Deus, que vê além do exterior, sonda os corações. Nesse sentido, não há história melhor para tratarmos sobre isso do que a história do irmão mais velho de Davi, Eliabe, do primogênito de Jessé, o filho mais bonito, mais inteligente, mais alto, mais forte e o guerreiro mais capaz da família de Jessé. Deus, nós vamos ver através dessa história como Eliabe foi reprovado por Deus, e aparentemente ele tinha todas as credenciais para ser aprovado, mas foi reprovado. Por quê? Porque Deus julga foro íntimo. Deus sondou, perscrutou o coração de Eliabe, e este julgamento, que para Deus é o que tem relevância, Eliabe foi reprovado. Preste muita atenção. Muita atenção. Vamos ver o que o texto diz em 1 Samuel 16. Verso 6. Sucedeu que, entrando eles, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Veja só, Deus rejeita Saul, o primeiro rei de Israel, e agora vai se prover de um substituto. Ele quer um novo rei, e Deus revela para Samuel: este novo rei está lá em Belém, e é um dos filhos de Jessé, o belemita. Vai lá para você ungir. Quando os filhos aparece o primeiro diante de Samuel, Eliabe, bonito, forte, qualificado, inteligente. Logo então, Samuel dá a sua sentença ao ver aquele imponente jovem, diz: é este, certamente é este que Deus vai ungir, certamente este é o rei. Veja só, o texto diz que Deus o reprovou. Veja só, mesmo homens piedosos, Samuel até então, aqui até o texto, era o homem mais santo do mundo, era profeta, juiz e sacerdote.
Deus, para falar com alguém na terra, falava com Samuel primeiro. E Samuel se enganou. Mesmo homens piedosos não conseguem, não são capazes de nos julgar, de fazer uma avaliação profunda. Mesmo homens santos, mesmo homens espirituais, podem se enganar com pessoas. Samuel pensou. Segundo princípio, podemos, o verbo poder, no plural, eu e você, podemos ser aprovados até por homens de Deus. Podemos ser aprovados até por homens de Deus. Olha aqui, Samuel, é esse. Pode ungir. É Eliabe. Podemos ser elogiados por homens de Deus. Podemos ser aprovados por homens santos, criteriosos. Homens de Deus. Podem nos julgar e nos dar uma sentença favorável. Terceiro, mas o texto diz que Eliabe não passou pelo julgamento divino. Não foi aprovado pelo julgamento divino. Por quê? Veja só, por isso não podemos nos contentar. Não podemos nos contentar só com a aprovação dos homens. Eles podem se equivocar. Segundo, eles podem nos aprovar. Terceiro, até eles não têm competência para julgar de forma tão profunda. Agora, por que ele não passou para o julgamento divino? O verso 6 diz assim, parte C: porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Veja só, por que ele foi reprovado? Porque Deus não julga como os homens julgam. Os homens julgam as lágrimas, o choro, o canto, a oferta, a pipoca, a ação social, o berro. O homem julga o exterior. Aí o texto diz, mas o Senhor julga foro íntimo. Pode encher um balde de lágrimas para o Senhor, pode distribuir cestas básicas, aliás, pode dar os rins, sem anestesia, vai dando os rins, pode ficar 15 horas de oração, pode. Deus não julga a estética, a performance. Por que ele foi reprovado? Porque o Senhor, os critérios que o Senhor nos julga são mais elevados. Eu não julgo, o texto diz, porque o Senhor não vê como o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O Senhor julga foro íntimo. É o que está aqui nesse texto, Lucas 5:22. Lembra quando Jesus curou o paralítico em Cafarnaum? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados teus pecados. Jesus estava curando, fazendo uma obra, e do lado tinha uns fariseus, enquanto Jesus curava. E o texto diz, quando Jesus diz, homem, estão perdoados teus pecados, e os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo, o que é arrazoar? Fez nada, pensou, fez nada, não agiu, não mexeu, não falou, quietinho. Arrazoavam, quem é este que diz blasfêmias? Agora ao Senhor, eles não fizeram nada, mas como é que o Senhor julgou?
Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, julgou foro íntimo. Disse: que arrazoais em vosso coração? Imagina, o que é isso? Não falei nada. Como é que esse homem sabe? Enquanto Jesus estava curando o paralítico, os fariseus estavam pecando, julgando no coração. E enquanto Jesus curava, Jesus via o coração deles. Jesus, enquanto curava, julgava foro íntimo. E os fariseus arrazoavam no seu coração, quietinho. E Jesus: o que arrazoai em vossos corações? Porque o texto diz: Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento. Jesus julgando foro íntimo. Aqui não escapa ninguém. Não tem jeito de esconder ressentimento, arrogância, picuinha, ferida. Não tem jeito. Deus sabe o estado de cada um aqui, mas não é o estado físico. O estado do coração, o que carrega no coração, se tem trauma, se tem ferida, se tem barreiras, se tem cobiça, se tem soberba, se tem vaidade, são todos pecados subjetivos. Mas que o Senhor avalia. O Senhor vê cada um deles. Por isso, Eliabe foi reprovado. Porque o Senhor não vê como o homem. O Senhor vê o coração. Agora, o que o Senhor viu nesse homem para reprová-lo? O que o Senhor viu? Porque estava lá todo armadura, pomposa, aí o rei, poxa. Não, eu tenho reprovado. Mas por que o Senhor reprovou? Porque eu vi, Samuel, o que você não vê. Mas o que o Senhor viu? Eu vi o coração, por isso eu reprovei. Mas o que o Senhor viu? Vamos então agora ver quais pecados de foro íntimo o Senhor viu em Eliabe. O Senhor sondou o coração de Eliabe. O que ele viu para o reprová-lo? Vamos em 1 Samuel 17. O que está acontecendo? Está havendo uma batalha entre os filisteus e os israelitas, ok? Eles estão em uma campina, cada um em uma campina, em posição de guerra para a batalha. 3 irmãos de Davi estão na batalha, e um deles é Eliabe. Davi não era guerreiro, era pastor de ovelhas, mas de vez em quando ia levar comida para os seus irmãos. Em uma certa feita, Golias desce para desafiar os israelitas, no momento que Davi está chegando, para levar as marmitas para os irmãos. Nessa hora, Davi faz um comentário, e ele é repreendido por quem? Eliabe. E na sua repreensão, mostra todo o seu coração. Mostra os pecados pelos quais Deus havia reprovado ele. No 16. Pecados de foro íntimo, que agora são trazidos à tona. Vamos ver. Verso 24, todos os israelitas, 17, 24, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumular de riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Verso 26, então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim fará um homem
que o ferir. Agora 28, Eliabe. Ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção e tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Até aí. Primeiro, o texto diz que, verso 28, e acendeu-lhe a ira contra Davi. Quando ele vê Davi no acampamento, e Davi fazendo comentários sobre a guerra, o texto diz que acende a ira. Aquele homem está irado com o irmão. Aquele homem guarda ira dentro de si. Veja, a ira é um pecado subjetivo. A ira acontece no nosso consciente. A ira fervilha dentro de nós, sem que nós cometamos qualquer ato que seja. E Deus estava julgando aquele coração irado, porque Deus faz isso. Veja, por exemplo, em Gênesis 4:6, lembra de Abel e Caim? Abel ofereceu das primícias do seu rebanho, e Caim dos seus cereais. E a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e não de Caim. Aconteceu alguma coisa dentro do coração de Caim. E aí Deus fez o quê? Gênesis 4:6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, Caim? Como é que o senhor sabe que eu estou irado? Por que o teu coração não está bom, Caim? Por que eu elogiei teu irmão e você ficou mal? Mal? Mas como é que o senhor sabe que eu estou irado? Porque eu julgo o foro íntimo. E foi isso que Deus viu no iracundo Eliabe. Abrigava ira. Coração violento, agressivo, vingativo, turbulento. Da mesma forma que Deus julgou Caim, porque anda irado e porque descaiu o teu semblante. Meu Deus, é dessa forma, pastor? É dessa forma. Aqui, ó. Por que rejeitou Eliabe? O coração desse cara não é bom, não. É só aparência, só beleza, só músculos, só inteligência. O coração é ruim, é irado, é agressivo. Deus está julgando isso. Porque ira, ela pode se manifestar com violência, grito, tapa, murro, tiro. Mas ela não começa com o ato. Porque Jesus vai dizer isso. Ouviste o que foi dito. Não matarás. Um dos mandamentos do decálogo, não pode matar. Vocês ouviram isso? Dos antigos? Ouvimos. Eu, porém, vos digo. Eu vou arrumar isso aí. Vocês pensam que o assassinato é só pegar uma arma e dar um tiro? É isso que vocês ouviram, não matarás. Eu, porém, vou te mostrar onde é que o assassinato começa. Quem se encolerizar com seu irmão, já cometeu assassinato contra ele. Que é isso? Então onde que o assassinato começa? Na ira. E a ira nasce aonde? Na mente, no coração. É um pecado subjetivo. Então, para matar alguém, para pecar contra alguém, eu não preciso pegar um pau e bater nele. É só eu odiá-lo no meu coração. É só eu desejar o mal dele. E esse ato de desejar, o martelo do céu já foi batido. Deus julgou foro íntimo. Era Eliabe. Esse homem é cheio de ódio no coração. Esse homem é cheio de raiva no coração. Não precisa nem sair de casa. Já fica reprovado lá dentro.
porque eu estou vendo. Detalhe, ser tentado não é pecar, não é pecado. Você ficar irritado não é pecado. Acumular ira é, guardar rancor é, nutrir ódio é. E esse é o pecado subjetivo, que Deus sonda e que Eliabe cometeu. Vamos ver o segundo, que foi, o segundo foi a causa da ira, inveja. Veja só, ouvindo Eliabe, verso 28, ouvindo Eliabe seu irmão mais velho falar aqueles homens, acendeu a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? Só até aí. O que você está fazendo aqui? Chegou o rei. Porque eu sei que foi ungido. O que já veio fazer aqui? Veio tomar meu lugar de novo? A ira foi motivada por outro pecado subjetivo: inveja. Você já viu inveja? Já pegou na inveja? Comprou inveja? Falou. Inveja não é um pecado, não é um ato, é um sentimento, é um pecado subjetivo. Esse homem estava ardendo de inveja de Davi. E foi isso que Deus viu. Por isso o reprovou, apesar de ser belo, estético, mas era um homem invejoso. O que é inveja? A inveja compreende duas coisas: o desejo incomedido, irrefreável, de ter aquilo que é do outro. Segundo, o desejo comedido e irrefreado de ser ou de estar no lugar do outro. E como é que acontece isso? Desejo de ter o que o outro tem e estar no lugar do outro. Subjetivo. É um sentimento. Ele não se manifesta muitas vezes. Está dentro do coração. E Deus julga invejosos. Deus sabe quando o outro olha: eu queria ter o que ele tem, queria estar no lugar dele. Ou o invejoso age assim, ele não podia estar ali não, tinha que ser eu. Eu que tinha que ter aquilo e não ele. Só que ele não fala, não faz. Aqui Só que Deus julga os invejosos, os pecados subjetivos. E Deus sabe aquele que deseja o lugar do outro, as coisas do outro, ou aquele que se acha mais digno de estar ou de ter o que o outro tem. E o invejoso, ele alcança um terceiro estágio. Já que ele não pode ter nem estar no lugar do outro, então ele passa a desejar a queda do outro, a ruína do outro. Aqui fala nada. Pecados de foro íntimo que Deus julga e que Deus viu em Eliabe, julgou em Eliabe e reprovou Eliabe. Quanta gente na igreja nutrindo ódio, rancor, ira, antipatia com outros. Quanta gente entre o povo de Deus cheio de inveja, desejo de ter, de estar onde o outro está, o desejo que o outro se dê mal, por causa de inveja. Olha Mateus 15:10. Porquanto ele bem sabia que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhes haviam entregado Jesus. Olha só, Mateus 22, 16, 18. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhes: escute, mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade.
sem te importardes com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, que te parece? É lícito pagar tributo a César? Eu deixei um versículo de fora, eu vou abrir para o negócio ficar bom. Espera aí. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. Então fizeram essa pergunta. Porque estavam cheios de inveja de Jesus. Então, mestre, sabemos que tu és mestre, que ensinas o caminho, não te importando com quem quer que seja. Agora dize-nos, é lícito pagar tributo a César? Olha Jesus, porém, conhecendo as más intenções deles, vocês não estão perguntando isso para o bem, vocês estão falando isso por inveja. A pergunta é lícita, mas a intenção é perversa, coroada de inveja. Então Jesus pega uma pergunta aparentemente teológica, justa, e responde. Mas Jesus, conhecendo a má intenção deles, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? O que eu fiz? Sim, só fiz uma pergunta. Fez? Que gracinha, fez, eu sei que você fez, mas eu sei que foi com a intenção de me depreciar, de me pegar. Vocês estão cheios de inveja. Por isso Eliabe foi reprovado. Aparentemente estava tudo ok, mas era um coração cheio de inveja. Vamos agora para o quarto pecado de foro íntimo que Eliabe contou. Verso 28, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? A quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Ele está depreciando Davi. Ele se acha melhor que os outros, superior que os outros. Eliabe achava o seu irmão ridículo. Essas poucas, ele está desprezando, ele está diminuindo o serviço de Davi. Você é moleque, você é pequeno, mas com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Nesta pergunta, ele está mostrando soberba. E como é que uma pessoa se mostra, se acha superior à outra? Como é que uma pessoa rebaixa a outra? Como é que uma pessoa se acha melhor que a outra? Foro íntimo, não tem jeito, é um pecado interno. E Eliabe era essa criatura arrogante, prepotente, que se achava acima da média. Irmãos, quando nós diminuímos os outros, quando em nosso coração nós desprezamos os outros, quando nós nos achamos melhores que os outros, isso não é manifestado em palavras e obras, é no nosso interior, mas Deus avalia isso, julga isso, e ele mostrou soberba. Veja só em Atos 12, 21, 23, escute isso aqui. Em dia designado, Herodes, vestidos de traje real, assentou-se no trono e dirigiu-lhes a palavra. Herodes, o rei, sentou no trono e falou. Olha o que o povo falou para ele.
E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. Deificou Herodes: é voz de Deus, esse homem é um Deus. A Bíblia diz que no mesmo instante um anjo do Senhor feriu Herodes e ele foi comido de vermes e expirou. Por quê? Porque a Bíblia diz: ele não fez nada, só sentou e falou. Voz de Deus e não de homens. Caiu comido de bicho. Homem, Herodes não fez nada. Mas a Bíblia diz que no seu coração ele recebeu aquilo. Isso mesmo, é a voz de Deus. É Deus, eu sou o cara. O texto diz aqui: no mesmo instante um anjo feriu, por ele não haver dado glória a Deus. Ele usurpou para ele. O que é isso? Ele foi soberbo, arrogante ao extremo. Mas como? Ele não falou, não fez nada. Foro íntimo, no seu interior, ele se agradou daquele elogio. E foi exatamente o que Eliabe fez. Diminuiu o irmão, denegriu o irmão, se pôs acima do irmão. A soberba. Como é que você sabe que alguém é soberbo? A soberba é um pecado subjetivo, porque a soberba não está no falar, não está no fazer, não está no agir. Aonde está a soberba? Na forma de falar, na forma de agir. Nabucodonosor, quando criou a Babilônia, se soberbeceu, começou a crescer pelo, pena, esse homem virou um animal, foi pastar com as feras do campo. Por quê? A intenção, Deus olhou para o coração de Nabucodonosor e falou: meu Deus, que homem soberbo. Deus viu isto em Eliabe. Deus viu isto em Nabucodonosor. Não é assim? Nossa, amiga, que coisa ruim. Deus está vendo o coração. O que é isso? Foi uma indireta? Você está rebaixando? Nossa, não é legal você fazer isso não, não dá certo, está morrendo de inveja. Deus está vendo o coração. Comentários que fazemos, Deus olha o coração. Atos que fazemos, Deus olha o coração. Omissões que temos, Deus olha o coração. Quando erguemos a mão num culto, Deus olha o coração. Quando gritamos uma vigília, Deus olha o coração. Quando choramos aos borbotões, Deus olha o coração. Tanto é que quando não tem ninguém olhando, já viu que a gente não faz muita coisa? Não tem ninguém olhando para eu receber o louvor, não vou ajudar ninguém não. Se tivesse pelo menos um crente aí, eu já dava um dinheiro para o pobre. Você viu, né? Pobre, né? Tem que dar. Vim aqui na igreja sozinho. Mas não tem ninguém, está vazio. Ó, que lotar, começa o chororô. Mas pastor, mas do jeito que o senhor está falando, não tem mais jeito aí. Tem que mumificar. Não, tem que vigiar o coração. Tem que pastorear o coração. Eu me lembro de um dia, 7, 8 anos atrás. Eu tive um pensamento às 4 da tarde. O pensamento deve ter sido 1 milésimo de segundo. Não foi 1 segundo, nem 1 centésimo. Sabe quando foi algo quase que não chega a ser perceptível? Pensamentozinho assim, uma coisa assim. Não foi ato, não foi ação, não foi nada. Foi num dia cumprindo a Constituição, indo e vindo. Mas aquele pensamentozinho que não deu 1 centésimo nem 1 segundo, foi 1 milésimo. Não pareceu legal. Passou. Às 10 da noite, eu estava na minha cama, indo dormir. Antes de pegar no sono, algo me incomodou. Eu levantei, fui para a sala, sentei e falei:
Então, Senhor, o Senhor sabe, e eu também, que aquilo foi pecado. E eu não posso dormir sem resolver isso aqui. E eu ajoelhei e confessei. Aquele milésimo de segundo que ninguém nunca viu, nem vai ver, nunca soube, nem saberá, mas que eu e Deus sabiam que era pecado. Não precisa matar ninguém não, gente. Pecado de foro íntimo. Quinto pecado. Julgamento. Veja só. 28, parte B. Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Bem conheça a tua presunção e a tua maldade. Por que que Deus reprovou um homem perfeito, Eliabe? Porque Deus viu o seu coração. Ele julgou a Davi. Você é presunçoso. Você é mau. Você é perverso. Bem conheça a tua presunção. Irmãos, quantas pessoas julgam as outras sem abrir a boca? Só passa. Falou nada. Aqui, ó. A pessoa prega, está julgando. A pessoa canta, está julgando. Bota uma roupa, está julgando. Faz uma coisa, está julgando. Mas como, pastor? Ela não falou, ela não saiu, ela não comprou, ela não ligou. No seu interior, Eliabe era um cara julgador. Ele submetia as pessoas a um julgamento leviano, injusto, precipitado, e muitas vezes nós somos assim, julgamos as pessoas pela aparência, julgamos as pessoas pela palavra, condenamos ela em nosso coração, sem dizermos uma palavra sequer. Ele abre esse homem. Veja só, Lucas 7, do 36 ao 47, eu vou ler devagar para você entender, escuta. Convidou Jesus um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher na cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava os pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos, e beijava os pés e ungia com unguento. Olha só, ao ver isso, o fariseu que convidara Jesus disse consigo mesmo. O que é disse consigo mesmo? Aqui, ó, pensou. Disse consigo mesmo: se este homem fora profeta, bem saberia quem e qual esta mulher que tocou, porque é pecadora. O que quer dizer isso? Ao ver isto, o fariseu que convidara Jesus, julgou Jesus no coração. Esse homem não é santo coisa nenhuma, esse homem é um hipócrita, esse homem, se ele conhecesse essa mulher, seu coração, só olhando, olha lá, danado, tô vendo. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, uma coisa tenho a te dizer. Tudo bem? Dize, mestre. Certo homem tinha 2 devedores, um devia 500 e outro 50. Aí ele meio que já, não tendo nenhum dos 2 que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu Simão: supõe que aquele que mais perdoou. Disseste bem. Voltando-se para a mulher, disse: vê, Simão, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou com as lágrimas, enxugou com os cabelos. Não me deste ósculos. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar. Não ungiste minha cabeça com óleo. Ela, porém, com bálsamo. O que Jesus está dizendo aqui? Simão, por que você me julgou? O que foi, Jesus?
Aí ele vai dizer: por isso te digo, perdoados-lhes são seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele que pouco ama, aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Jesus respondeu assim: por que você me está julgando? Você está me julgando, Simão? Eu entrei aqui e você não deu água para os meus pés, ela lavou com os olhos, com as lágrimas e enxugou com os cabelos. Você não me ofereceu óleo, ela quebrou um vaso de alabastro na minha cabeça. Mas como é que o senhor sabe? Enquanto ela entrava, enquanto ela beijava meus pés, enquanto ela derramava óleo, eu vi seu coração, Simão. Você me julgou. Volta para o 16. Verso 6. Sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor seu ungido. Verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel: Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura, porque o rejeitei. Mas como é que o senhor pode ter rejeitado um homem que não fez nada, não falou nada, um homem tão talentoso, tão capaz, tão inteligente? Aqui já vai outro ponto que eu esqueci, está até no cantinho da Bíblia, lembrei agora. Aqui também mostra a razão, porque muitas vezes os mais talentosos e mais capazes são rejeitados. Por que muitas vezes Deus escolhe esse aqui, que às vezes não é o mais capaz, não fala eloquente, não é tão versado, e esse aqui não, esse aqui é o cara, porque esse aqui foi chamado: achei nesse obreiro homem segundo o meu coração, e esse, apesar dos seus talentos, o coração é ruim. Que está a razão. Deus não escolheu o mais talentoso. O mais talentoso era Eliabe. Não está falando de escolha para salvação aqui. Escolha para ofício, rei. Deus não separou o com melhor oratória, didática, hermenêutica, teologia, poder muscular. Deus escolheu o mais humilde, simples, despretensioso, e deixou o Cristiano Ronaldo de fora, porque era arrogante, prepotente, soberbo. Por isso que eles ficam loucos. E eu que sou pastor, vocês, nós separamos gente, e às vezes a gente separa o mais capenguinha, aí o CR7 fica louco: essa igreja, eu vou quebrar o pau, porque eu que sou o cara. Só de falar eu sou o cara, então é por isso que você está aí. Vai o calango mesmo. Essa é a igreja dos calangos. Olha lá, tem um calangão lá na porta, o Natanael. E aí, uma linha... Você é talentoso, você é brilhante, você é eloquente, mas seu coração é ruim, rejeitado. E quem que Deus aprova? É aquele que não faz e se julga digno de ter feito, de ter errado. É aquele que é bom, mas pensa que é mau. É aquele que perde para o outro ganhar. Coração. Como resolver isso?
Salmo 139, vamos lá. Não tem outro jeito, é apenas fazendo essa oração. Salmo 139, verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Veja só, ele está orando a Deus. Qual é o pedido dele? Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É o que Davi está fazendo, que todos nós deveríamos. Sonda minhas intenções, esquadrinha, perscruta meu ser, sonda, conhece meu coração, Senhor, veja minhas intenções, julga foro íntimo, Senhor, prova, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há intenções ilegítimas, vê se há julgamento, vê se há ira, vê se há inveja, vê se há maledicência, vê se há soberba, vê se há vaidade. Sonda, meu Deus, vê se há o caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que é isso? E remove todas essas coisas. Tira todas essas coisas. É o que ele está dizendo. Não tem outra coisa para nós nos ampararmos, senão nisso. Ajuda a vigiar o meu coração, Senhor. Ajuda a pastorear o meu coração, Senhor. Ajuda a avaliar minhas intenções. Oh, Senhor, tira de mim o duplo sentido, a palavra capciosa, o julgamento, a cobiça, a avareza. Tira, Senhor. Sonda meu coração. Quero que você leia de novo 23, 24. Eu quero que você decore e nós vamos orar esse texto. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração, porque nem eu mesmo conheço. Prova-me e conhece os meus pensamentos, porque nem eu consigo ir tão fundo. Vê se há em mim algum caminho mau, porque eu não tenho condições de ver todos eles. Intenções. E guia-me pelo caminho eterno, porque eu mesmo não tenho condição de ter pensamentos legítimos. Irmão, se você entender o que foi pregado, a sua vida nunca mais será a mesma. Você vai entender o cerne da fé e vai subir de patamar. Você vai se importar com Deus e não mais com os homens. E você vai deitar na cama, aprovado por Deus e não pelos homens. Vamos fechar os olhos, vamos orar.